Estamos online. Boa noite, pessoal. O Quarentena Live, ele tem por objetivo utilizar do espaço virtual para tratar de temas e questões do mundo real, nesse período de isolamento social. O convidado de hoje é natural de Passatempo. Ele é jornalista, ele é comentarista político na rádio Band News FM. O convidado de hoje é Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, a sua audiência também. Obrigado. Orion, fala pra gente aí quando e como despertou essa vocação para o jornalismo. Rapaz, não vou dizer que tem muito tempo, não, mas tem mais de 6 meses, tá? Vou tentar lembrar. Eu fiz química. Tá? Trabalhei 8 anos na Petrobras como analista de laboratório, analisando petróleo e seus derivados, mas não estava satisfeito, então pensava em fazer uma coisa. Quando, né, porque os pais da gente põem na cabeça que a gente tem que ser, em primeiro lugar, uma hierarquia, um padre. Deus. Não sendo possível, seja médico, filho. É outra ligação com Deus, porque você está ligando com a vida e com a morte. Então você aqui seria missionário de Deus também. Em terceiro lugar, nem padre, nem médico, seja engenheiro, ou advogado, sempre leva um tipo de doutor na frente. Então, isso aí bastaria para dar um status de que o filho conquistou uma posição, uma evolução, progrediu na família. Né? Então, eu vivia com esse dilema, com essa vocação que era minha. Né? Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, senão vou desagradar meu pai, minha mãe, como é que fica isso? Isso era um outro trauma que você teria que depois gastar mais na psicologia. Já que você sozinho, né? Então, de repente, sim, eu comecei a mexer na área industrial, química, depois para fazer engenharia também, química. Aí me deu uma escala, eu falei, gente, tem um vestibular ali para fazer, tem comunicação, tem história, que coisa interessante. Estudar história, você poder estudar e fazer algo que você goste, estudar algo que você goste, é tudo de bom. Imagina estudar química, matemática, é sofrimento, não é um prazer. Então, mas se fosse importante para a sua felicidade, por que não fazer? Só que essa felicidade não é minha, é do pai. Então, por que não vou fazer comunicação? Por que não vou fazer história? Aí eu fiz vestibular na Federal, na PUC, para esses 2 cursos, combinando com a questão de trabalho, né? Eu trabalhava nessa época. Aí eu passei com 2. Mas aí eu optei por fazer a comunicação, que pareceu mais colorido.
mais atraente, mais interessante, mais feliz. E foi por aí que eu me enveredei para a comunicação. E a banda não me fez com a química mais, e nem com a história, que eu também estava no meu radar. Então, eu fiz comunicação. E ali era natural, entre, para mim era natural que entre relações públicas, publicidade e jornalismo, me fascinava, me atraía mais fazer jornalismo. Então, dentro da área da comunicação, eu migrei do quarto período ali para a questão do jornalismo também, que era atraente, ainda é atraente, era interessante. E aí começou essa minha relação com o jornalismo. Então é algo que já vem aí, mas no final, como diz no final, não. Então até que você decidiu ser aí para a área de jornalismo. Olha, quantas eleições presidenciais você já cobriu? E o que dizer das eleições de 2018? Bom, nós tivemos várias eleições aí, né, eleições presidenciais. Né? Vamos pensar, a minha primeira foi a primeira eleição presidencial após a eleição do Collor sobre o Lula, em 89, tá? Então foi a história da política brasileira é uma questão de desilusões. A política é um corolário de rosário de decepções, porque você aposta numa mudança, aposta numa situação que vai, vem, vai, e você depois, obviamente, cai na realidade. Eu já caí assim, vamos dizer, em 7 realidades, né? A primeira eleição foi, então, a do Collor. A primeira, antes dessa aí, havia uma outra eleição, que é a eleição indireta, em 85, né? O que Tancredo venceu Maluf no colégio eleitoral, eleição indireta. Eu estava no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio que o Brasil faz. E havia um show lá naquele momento, do Barão Vermelho. De repente, então, o Cazuza anuncia. Ele foi ali como se fosse um juiz eleitoral. Ele anuncia o resultado da eleição em Brasília. Por volta de 17 horas, ele, lá no Rock in Rio, ele acaba de ser eleito em Brasília, Tancredo Neves, presidente da República. Viva a mudança, algo assim, e a plateia foi, né? Delírio, e todo mundo caiu no Rock in Rio. Então, foi a primeira ilusão que a gente teve de mudança, né? Você uma ruptura de um processo do regime, que antes era a ditadura, para um regime que seria democrático, né? Nós temos várias muito grande com isso. E aí apareceu, então, a eleição e ele não conseguiu nem dar uma força, morreu logo em seguida. Quer dizer, uma decepção também, um processo que não se concretizou, né? E vem, então, você acaba aceitando que aquilo que faz parte da realidade, então, você, Saneira era herdeiro da ditadura, estava ali com uma composição política para facilitar isso, Tancredo, que não pôde governar, morreu. Então, essa expectativa de mudança, de nova república, de democratização, ela aconteceu novamente em 89, quando todos nós podemos votar para o presidente da República. Aquela direta já de 84 só aconteceu, então, 5 anos depois, em 89. E aí, uma eleição é uma opção interessante do Lula, do PT, do metalúrgico, do PT, que é o candidato do ABC, que criou o PT e era candidato à primeira eleição, já chega na final, na disputa final. E apareceu aquele rapazinho, bonitinho, filho do aristocrata, do papai, tentando manter o poder dos 500 anos de Brasil com o Collor. E aí o Brasil não aceitou a oportunidade do Collor, né? Então, lógico, foi mais uma decepção. A segunda decepção do protesto. A crença na política como solução dos nossos problemas.
Então, depois de Collor, veio o Fernando Henrique duas vezes, né? Nesse processo entre Collor e Fernando Henrique, teve o Itamar Franco, no mesmo, foi Fernando Henrique duas vezes, Lula duas vezes, Dilma uma vez, e agora esse desastre no São Henrique, que vocês sabem quem é. E em toda a sua trajetória cobrindo aí as políticas, as eleições, você imaginava que a gente pudesse viver um clima de polarização tão radical, igual a gente está vivendo, desde o período aí do golpe para cá, de 2016 para cá? Você imaginava que o Brasil fosse passar por isso? Olha, Rodrigo, polarização é sempre muito bem-vindo, né? Porque é um ponto e um contraponto, um debate, né? O contra o debate, você tem uma proposta, tem uma contra-proposta, isso é sempre democrático, né? Agora, eu não imaginava tão extremado como vivemos hoje, porque é uma coisa polarizar tucano e petismo. Agora, uma coisa é polarizar você ir lá embaixo, no retrocesso do esgoto da vida, e dizer assim, temos uma proposta aqui também para competir, para concorrer com as propostas que estão aí no mundo civilizado, né? No mundo democrático. Então, há uma confusão completa nesse país, que as pessoas perderam a noção do que é o conceito do que é bom, do que é ruim, do que é avanço, do que é progresso, do que é retrocesso. As pessoas não entendem mais isso. Acho que você, de repente, defender o negro, defender o índio, defender a mulher, defender o gay, defender o travesti, você é mal vivo, porque você é um comunista. Então, quer dizer, o que é isso? O que é progresso? O que é comunismo? O que é direita? Então, é uma inversão, uma completa incompreensão do significado das coisas. Então, essa confusão, ela é produto de uma coisa chamada fake news, é um fenômeno que surge aí. Não é só a notícia falsa, é conceitos falsos, tudo sobre qualquer coisa. Se você falar de catolicismo, de cristianismo, se você falar de judaísmo, se eu falar de feminismo, machismo, a visão é completamente deturpada, o conceito sobre isso. Então, são conceitos falsos, conceitos equivocados, que alguém acha que é assim, e por aí vai levando. E não tudo enxerga, tal qual fake news que refere-se a notícias falsas. Estamos aqui hoje, pessoal. O convidado é o Orion Teixeira. É isso mesmo, Orion, comentarista, jornalista da Rádio Band News. Se você quer saber informação sobre política, acesse aí, depois www.blogdoorion.com.br. Volta na tela aí. Orion. Excelente. O que dizer como profissional de jornalismo que você é sobre os ataques dirigidos à imprensa por parte do atual presidente da República? Não esperava outra coisa, porque a gente tem uma função, a gente tem uma obrigação, uma rotina, um ritual de buscar revelar, contar o que está acontecendo. Muitas vezes, a verdade que está à nossa frente, ela não é mostrada. Então, o papel nosso é tentar ficar mais próximo dessa realidade, mais próximo dessa realidade. Então, isso incomoda. Não interessa quem quer ter o poder pelo conceito falso, pela notícia falsa, pelo mundo falso. Qual que é o mundo falso? É aquele que não é aquilo que ele pensa. Tá? Então, não esperava outra coisa. Hoje, se você estiver sendo professor e você estiver durante uma aula dissertando, disciplinando ali sobre questões sexuais, biológicas, saúde, psicologia, você corre o risco
está indo contra aquele pensamento que hoje é dominante na medida que ele tem o poder vigente, o poder da caneta. Então, é natural que esse professor também vai ser atacado como tem sido. Aquele apresentador que não é um jornalista, ou, enfim, aquele ator ou atriz que faz o seu papel, ou nos bastidores, ou então não faz um comentário qualquer, o músico que faz sucesso cantando, faz sucesso, mas comenta o que ele pensa das coisas, ele passa a ser também atacado, porque ele não está seguindo aquela ordem vigente. A ordem é opressora, a ordem é submundo, essa ordem é obscurantista. Então, ela aceita que existam contrapontos, porque existindo contraponto, existindo debate, isso é democracia. Eu penso diferente de você e, na minha opinião, a gente discute sobre isso. Isso é democracia, isso é civilização. Mas, no mundo da barbaridade aí, não existe esse debate. Se você tiver aquela minha opinião, você passa a ser um inimigo a ser combatido, senão é extinto, não morto. Orion, a imagem parece que está um pouco travando. Eu vou dar uma reiniciada aqui. Questão de segundinhos. Aguarda um momento. Estabelecemos a conexão. Orion, tem uma pergunta aqui da Keila Zanades. Ela fala o seguinte: Orion, sou grande fã do seu trabalho. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito de um possível impeachment do Bolsonaro nesse momento. Seria bom para o país diante do atual cenário nacional? Você só podia repetir o nome de quem perguntou, por favor? É Keila Zanades. Ok. Veja bem, essa questão se vai ser bom para o país, eu pergunto, é bom do jeito que está? Né? Enfim, então, a gente aí é um processo político. O processo pode acontecer, desaguar no último, ou não. O processo pode continuar, ou não. Ele pode também renunciar, ou pode morrer. Enfim, existem podem interromper o processo. Parte da vida do processo. Eu pergunto, é bom se resolver? É bom se renunciar? É bom se ele for impedido? Não, pode ser. Né? Quer dizer, a gente não tem essa bola de cristal. Mas do jeito que está, pior do que está, não tem jeito. Tá? Se ele for caçado, impedido, vai ter confusão? Vai ter confusão, sim. Não tem como você mudar a página simplesmente porque você é democrata, respeitou a decisão que veio do processo devido ao processo legal. Às vezes não, vai ter confusão, vai. Mas assim, faz parte do processo. Nós não sabemos qual o caminho disponível, o caminho melhor para chegar um melhor resultado, tá? Um resultado que poderia trazer mudanças, avanços, né? Mais cuidado com as pessoas, com a saúde das pessoas. Sabemos qual é o caminho. A gente tem uma tese que ele foi eleito, tá? Ele foi eleito e tem que cumprir um mandato. A gente tem que respeitar essa decisão da maioria do momento, da maioria, não é a maioria da maioria, é uma maioria programática, porque nós temos, são 200 milhões de brasileiros, desses 150 milhões estavam aptos a votar, desses 150 milhões, 32 votaram no Bolsonaro, 48 no Haddad, e o resto votou contra os dois, o branco, o nulo, a abstenção, tudo isso é voto. Então, é uma maioria muito relativa dentro das regras do jogo. Tá?
Então, eu não estou preocupado com o futuro do governo Bolsonaro, estou preocupado com o futuro do Brasil diante do governo Bolsonaro. Se você diz que esse governo vai ser interrompido por renúncia, por cassação, por morte, o cara pode morrer, todo mundo pode morrer. Sabe? Eu acho que quanto mais cedo o Bolsonaro deixar de ser presidente, melhor vai ser o Brasil. Pode ser, em 2022, democrático, e aguardar o final do mandato dele e trabalhar, crescer, votar, fazer campanha, que não seja essa. Né? Então, você pode mudar o governo de 2022 pela via democrática. Né? O impeachment também é democrático, está dentro da Constituição. O impeachment, não aquele que fizeram com a Dilma. Enfim, o sistema aceitou, o sistema aceita. Então, o sistema suporta. Então, tá? É ruim? O Brasil é. Assim. Mas o quê? Está errando. Se estamos no caminho errado, quanto mais a gente mudar, melhor para o mundo. Os seguidores do Bolsonaro, nas manifestações que eles promovem, eles, de certa forma, eles pedem uma intervenção militar. Será que existe a possibilidade da alta patente do Exército pensar, hoje em dia, depois de toda a trajetória da ditadura militar, tentar um golpe militar nessa altura do campeonato? Ou isso é falácia? Rodrigo, eu não vejo muito entusiasmo, não. Quando a gente vê algumas manifestações da área militar, elas são mais de generais reformados, né? Generais de pijama, como dizem pejorativamente. Eles têm a própria arma, mas eles não têm o controle das armas, das forças armadas. Eles podem falar o que eles quiserem. Eles têm essa credencial, eles confiam com essa credencial, quando eles se aposentam, quando eles se reformam. Você não vê um ministro do Exército ativa falar essas bobagens. Comentar isso, aquilo, contra, a favor, da marcha. Eles têm uma postura muito discreta, muito constitucional, muito conservadora de observação. Por quê? Exatamente isso. Eles estão vacinados com a história recente da política brasileira, com a participação desastrosa das Forças Armadas do regime militar. Eles estão vacinados com isso. Sabe o que significa isso? Eles não foram preparados para governar, para fazer política, então eles são militares. Militar tem no quartel, na Marinha, onde for, ele tem um papel da função constitucional de defender, fazer defesa do Estado. Eles não estiveram preparados para governar. Não é nenhuma crítica a essa capacidade deles. Eles não estão preparados para isso. Tem saco, tem paciência para lidar com isso. Tá? Então, mais grave do que isso, eu acho que para poder evolucionar, instigar alguns segmentos militares, isso é a polícia militar. A polícia militar está assim, ela foi de conquistar as benesses, de conquistar os privilégios, de conquistar melhorias dessa forma. E não pela organização sindical, associativa, legítima, democrática, natural, ou pelo próprio progresso e melhoria da economia. Não, é um atalho, é um poder. E o poder está policiais militares que estejam apoiando o Bolsonaro. E ele tem um apoio muito forte dessa categoria. Né? Então, acho que, nesse momento, eles são um fator de maior instabilidade do que a própria Força da Armada. Orion, com relação ao governo Zema, em campanha, ele prometeu muita coisa. Ele prometeu redução de gasto, enxugamento da máquina pública, cortar os penduricalhos, enfim. Ele vem cumprindo com aquilo que ele prometeu em campanha? Nada. O que ele fez desse projeto, desse plano que ele tinha para Minas Gerais, que era reduzir o tamanho do Estado, cortar gasto,
reduzir o seu gasto. O que ele fez até agora? Ele cortou alguns carguinhos, algumas secretarias, vendeu um jatinho e trocou um palácio na Pampulha, na região norte de Belo Horizonte. Isso é nada, apenas simbólico. Mas onde estão as grandes reformas estruturantes? Naturalmente, resultado, porque todo mundo precisa de reforma. Uma época ou outra tem que fazer uma reforma, até constitucional. Né? Agora, o governo Zema, ele chega na metade do segundo ano de sua gestão, esse dilema. Mas eles estão querendo agora sair da inércia. Na próxima semana, nos próximos dias, eles vão enviar para a Assembleia Legislativa um projeto que trata da reforma da Previdência Estadual. Até porque, se não fizer, dia 31 de julho acaba o prazo. Não fazendo a reforma, os federais ficam travados para operações financeiras. Então, ele tem dificuldade nesse respeito. Em alguns repasses que a União, né, faz para aposentados, teria dificuldade, que estaria irregular perante a nova ordem nacional federal aprovada com a Previdência. Além desse projeto aí, ele deve enviar para a Assembleia o que vende a Codemig, aquela companhia de desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, que é estatal do Nióbio, poderosa. Enfim, o governo percebeu, então, agora que ele tem que fazer a parte dele. E qual que é a parte dele? É fazer aquilo que ele deu na eleição e que foi comprado, foi apoiado pelo eleitorado mineiro. Deu 72% de aprovação para a candidatura dele, dizendo que ia fazer isso e aquilo. Ou seja, se ele não fizer, ele estaria traindo esse eleitorado, cometendo um estelionato eleitoral e sendo mais uma alternativa que prometeu e não cumpriu. Então, ele estava fazendo até agora. Ele estava esperando ter apoio político para enviar seus projetos liberais, privatizantes. Então, ele não fez. Como ele não conquistou por 2 vezes, ele fracassou, ele desistiu de esperar o apoio político. Agora, tendo apoio ou não, ele vai enviar os projetos para a Assembleia Legislativa nos próximos dias, deixar que a Assembleia decida, porque não cabe ao governo Zema aprovar os projetos, apenas apresentá-los. Tem que entender que isso cabe à Assembleia Legislativa. Ela terá o ônus ou o bônus de aprovar esse projeto do governo dele. Orion, com relação a esses levantes populares que estão acontecendo no mundo afora aí, após o assassinato daquele norte-americano, George Floyd, a população da periferia, ela tem tomado as ruas, ela tem exigido respeito e o fim do racismo, e o fim das desigualdades sociais. Você acredita que esse fenômeno pode mudar os resultados das eleições de 2020, ainda em 2020? Olha, tudo que acontece contribui de alguma forma. Tá? O fato de as pessoas ficarem muito em casa, acomodadas, depois de algumas mudanças, é que eles fazem o que querem. E eles sempre fazem as mesmas coisas. Porque racismo, isso é da história da humanidade. No Brasil, nós temos mais de 300 anos convivendo com isso. Isso mudou? É uma chaga. Nunca foi curado isso no Brasil, nunca foi trabalhado, nunca foi discutido, nunca foi promovido. Os governos tiveram a preocupação de atenção para essa diferença, essa desigualdade, essa injustiça social. Então é como se você falasse assim, racista? É coisa do passado. O do meu pai era assim, não, hoje tudo é normal, todo mundo
igual. Mas isso é uma opinião, não se trata de um reconhecimento. Quando você lida com direito, quando você lida com disputas, com concorrência, então tem um branco que acha que é um absurdo o negro ter mais oportunidades para chegar a uma vaga no ensino universitário do que ele. Né? É como se ele tivesse uma disputa desigual, quando na verdade é o contrário. Né? Tá frio aqui. Vamos falar agora do prefeito Calil. Não quer esse direito do negro, tá? Desculpa, deu um pique aí, eu acabei que... Deu um pique aí, acabei que eu entrei com outro assunto, pode concluir. Bom, não sei se eu falei não, mas o que eu digo é o seguinte, as manifestações vão e voltam, né? Elas tinham que continuar, elas não tinham que voltar, elas tinham que ir, elas tinham que acontecer sempre. Porque essas mudanças, racismo, fascismo, autoritarismo, né, paternalismo, mandonismo, isso sempre existiu, vai continuar existindo. E não são manifestações esporádicas que vão conseguir mudar, vão trazer uma mudança, algum impulso, uma guinada para um lado, uma guinada para o outro lado. Mas isso, efetivamente, não muda, porque as pessoas não deveriam parar de manifestar. A manifestação deve ser totalmente constante, porque sabemos que é preciso martelar, para que as coisas aconteçam. Porque quem tem poder não vai mudar. Tem poder, você está permitindo que enriqueça, que ele tenha mais benefícios, privilégios. Para que vai mexer? Entendi. O prefeito Calil, ele foi o principal responsável pelo fechamento dos comércios, aqui, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Outros prefeitos seguiram o seu exemplo após a população acenar ser favorável. Com esse ato, o Calil estaria dando mais um passo ao governo de Minas em 2022? Eu acho que Calil ele não perdeu esse favoritismo. Né? Tivemos as enchentes de janeiro, fevereiro, né? Tivemos agora a pandemia do coronavírus, são crises bastante intensas, fortes, que podem derrubar qualquer um. Em todas as situações, Calil conseguiu sair-se bem sobre isso. Né? Conseguiu ter uma personalidade, ter um posicionamento, uma ação, ainda que diferente, mas firme nos resultados. Por exemplo, os indicadores de combate à pandemia em Belo Horizonte são invejáveis em termos de Brasil, em termos de mundo. Então, isso basta para entender que o que ele está fazendo está mais acertado que outros. O que ele fez durante as enchentes também é uma situação também que ia cobrar de qualquer um prova favoritismo e vai aprendendo com as situações e seu estilo tem correspondido nesse sentido. Essas frequentes rusgas que a gente percebe aí entre o Zema e o Calil, isso aí já seria receio por parte do Zema dele perder para o Calil as eleições de 2022? Não é receio, já é uma disputa entre os dois. Né? O único candidato que poderá atrapalhar a reeleição do Zema é Calil. O único que pode atrapalhar a escalada sucessiva aí, bem é Zema. Então é lógico que estão em campanha, e é lógico que Calil faz o contra. Se a polícia militar põe a faca no pescoço do Zema e fala assim, querendo um reajuste com a reposição, o que Calil fez? Mandou a guarda do poder voltar para o quartel.
Caso contrário, ele não iria negociar. Mostrou um posicionamento diferenciado, de autoridade. Ele paga o servidor dele em dia, é integral. Zema não consegue fazer isso. Ah, a culpa é do Zema, a culpa é do... Não interessa. Estamos de dois governos agora. Zema falou que ia vender jatinhos do governo. Depois descobriu que é importante ter um aviãozinho para poder deslocar mais facilmente, porque Minas Gerais é um estado continental, 836 municípios, você não pode sair de carro por aí. Ah, o Zema diz que não mora em palácio, mora numa casa alugada na Pampulha. E daí? O palácio gasta 33 mil por mês. O fundamento dele. E aí? Continua gastando. O palácio está lá no frente, você precisar. São contradições que também Calil tem as suas. Cada um tem que trabalhar. Então, o Calil ele já faz uma gestão sempre buscando do seu jeito, fazer esse contraponto ao que o Zema faz lá no governo estadual. E também ambos têm rejeição, tanto o Calil tem grande rejeição na Câmara, como o Zema também tem bastante rejeição na Assembleia, né? Porque a própria base do Calil, se a gente for avaliar, a própria base do Calil, de vereadores, acabou se voltando contra ele, né? Vereadores que foram eleitos pelo partido dele na época, PHS, acabaram voltando contra ele e hoje estão aí caminhando sem partido, né? Rodrigo, eu não vejo assim, não. Eu acho que são duas coisas diferentes. O Calil, ele é como o Brizola dizia antigamente, ele vai ter até problema com o excesso de ações que tem para ele. Já o Zema não tem base nenhuma, não tem apoio nenhum na Assembleia Legislativa. O Calil ele faz tem apoio de 41 vereadores, tem apoio de Belo Horizonte, a maioria deles, eles estão todos desesperados por conta do risco de não serem reeleitos. Eles querem estar num chapão liderado por Calil, para garantir a eleição deles. Já no Zema, na Assembleia Legislativa, ele não tem base alguma. Nem o próprio partido dele vota por ele integralmente. São 3 deputados. Um sempre vota contra. Então tem dois votos. Né? O Novo não agradou. Ele não tem apoio algum na Assembleia Legislativa. O Calil, ele vai se fartar. Oi? Eu estou falando o seguinte, uma brincadeira. O Novo, de certa forma, ele não agradou, né? Ele foi um novo jeito de fazer a velha política de sempre, né? Isso aí ficou evidente. Novo, ele não sabia fazer, não sabe fazer política ainda, né? Porque o governador, ele se elegeu como presidente da República, se elegeu, manda em tudo, o governador manda em tudo. Só que o presidente foi eleito e o governador foi eleito para chefiar o poder executivo. Para na hora de governar, ainda tem o poder legislativo e o poder judiciário. E outros órgãos públicos autônomos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, governar, a arte de governar, de gerenciar, de liderar, é saber conjugar, fazer parceria com esses outros segmentos. A decisão não é sua, você não governa sozinho. E esses governadores e presidentes, como Bolsonaro, Zema, eles acham que são o novo, a nova política contra a velha política. Mas é aquela história que deixa pouco dos conceitos. O que é velha política? O que é nova política? Chegar à conclusão que o novo é velho, a instituição. Isso pode ser ruim? Pode ser bom? Pode. Mas se está instituído, tem que ser respeitado até que você mude democraticamente, institucionalmente, constitucionalmente. Isso é difícil aceitar.
Só um momento que eu vou abrir uns comentários aqui. Só um momento. Pessoal mandando boa noite para a gente aqui, o China de Freitas, José Venade. José Venade, ele acompanha a gente lá de Portugal. Não conheço ele pessoalmente, mas ele é originário da minha família Venade, e ele acompanha a gente lá de Portugal. Então, um grande abraço, primo. Abraço também. Orion, sobre as eleições de 2020, você acha que teremos mudança no calendário eleitoral? E quais nomes você já vê aí nesse cenário claro-escuro que pode, fora o Calil, né? Sem contar o Calil a gente sabe que está aí tá puxando a crista da onda, mas você vê outro nome da esquerda despontando aí nesse cenário? Não. Olha, eu gostaria de ser surpreendido, né? Todos gostariam de ser surpreendidos positivamente, né? Mas não existe no cenário próximo, no horizonte, né? Possível de ser visto, ser enxergado, algum nome que possa trazer uma proposta interessante, atraente, que possa ser ouvido. Tem. Eleição aprovada. Se vai ter um candidato do Zema, que é o Rodrigo Paiva, não ouço o que ele fala. Se ele fala alguma coisa, eu não ouvi. Então, o político, ele vive da manifestação, a fala oral, ele tem que mostrar o que ele pensa, mostrar o que ele quer, mostrar a importância que ele tem na vida das pessoas. Então, eu não ouço falar nada, porque também não falo. Então, acreditamos que vai acontecer um nome representando o bolsonarismo em Belo Horizonte. Então, eu não sei se esse nome que o Bolsonaro vai apresentar vai conseguir encontrar. Algumas pessoas falam... Porque, pela minha avaliação, não existe ninguém. Mas... Sim. Algumas pessoas falam na possibilidade da deputada Áurea vir pelo PSOL, saindo aí como vice de algum candidato do PT. Teria essa possibilidade? Não, tem. Mas não é uma fórmula, uma proposta que veio para bombar, entendeu? Cativar o eleitorado. É uma questão de posição, de presença, de um exercício importante para a política. Mas não vejo, não enxergo ainda que isso possa crescer. Nem sei se eles desacreditam nisso. Pode ter uma surpresa com isso. A imagem, o áudio está travando bastante. Peço desculpa ao pessoal aí por isso. Se vocês querem ficar aí ligados na política, acessem aí www.blogdoorion.com.br. Tem sempre aí uma análise muito bacana. Eu, particularmente, eu sempre estou lendo aí o blog do Orion. Aí. Orion, teria mais alguma coisa que você queria complementar na live? Alguma pergunta que eu não fiz? E algum tema que eu não toquei, você gostaria de estar falando aí nos momentos finais? Olha, Rodrigo, existem mais 99 perguntas que você não fez, que poderia fazer. Existe mais muito tempo que você poderia falar. Mas, enfim, a vida é essa, é cheia de possibilidades, de oportunidades. A gente vai voltar a falar sobre outras coisas, com certeza. Mas o momento é isso mesmo. O brasileiro tem que se reencontrar, porque ele sofreu um trauma aí,
desde 2016. Então, esse trauma, esse choque de gestão, esse choque político aí, confundiu a cabeça das pessoas. E não existem só fake news para atrapalhar, não. Existem conceitos equivocados na cabeça de todo mundo aí. Então, você prestar um pouco de atenção e olhar a volta, pensar, refletir. É como checar uma notícia falsa. É preciso avaliar, refletir sobre o que está acontecendo. E as pessoas não estão entendendo isso. Tem gente que era poeta, se dizia poeta, e tanto me enganou duas vezes. Essa questão das fake news também, a gente também não está livre disso, né, Leon? Isso daí a gente tem que checar duas vezes a informação antes de estar repassando ela aí, né? Os grupos de WhatsApp de família, eu costumo brincar. Grupo de WhatsApp de família é terrível. Você tem que ver a mensagem ali, ver a fonte, né? Saber de onde é que está vindo aqui dali, antes de estar passando para frente, né? Porque antes de fazer jornalismo, para produzir informações novas, você precisa saber o que estão acontecendo. Hoje, fazer jornalismo é mais do que isso. É checar, esclarecer, desmontar aquilo que é fake news. É um duplo trabalho. Orion, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. O tempo foi corrido, mas é porque o nome quarentena, eu já pensei mais ou menos assim, a gente não passar aí os 49, os 50 minutos, a gente restringir aí no 40, né? A menção é o nome do programa, quarentena. Eu agradeço grandemente a sua participação. Logo que eu fiz o contato, não esperava que você fosse aceitar, porque você é uma pessoa reconhecidíssima, né? É um dos mestres aí da comunicação aí do Brasil, né? E você falou, não, vou sim, Rodrigo, vou sim. E eu fiquei extasiado com o seu posicionamento. Agradeço muito, muito mesmo. Um abraço para você, obrigado pela oportunidade também de falar com você e com a sua audiência aí. Um abraço a todos, tá? Boa noite. Tá ok, muito obrigado, boa noite. Gente, muito obrigado à audiência de vocês. Hoje a audiência foi baixa, eu esperava muito mais pessoas, mas poucas pessoas entraram. Com certeza vão entrar depois, que é um fenômeno que eu tenho observado que está acontecendo, que durante as transmissões as pessoas não têm assistido, mas depois das transmissões começa a ter aí visualizações aí. Isso é interessante. Você que me acompanhou até agora, eu agradeço por vocês estarem aí com a gente. Eu costumo brincar que são os meus quarentenautas. Agradeço vocês, peço que vocês compartilhem essa ideia, compartilhem essa live, né, para que mais momentos assim possam se pulular no nosso município. Eu que estou aqui na divisa de Belo Horizonte com Ibirité, participo muito em Ibirité. Agradeço vocês, mais uma vez agradeço o Orion. Fiquem com Deus, boa noite. E no sábado, a gente vai estar aqui no Quarentena recebendo a presidente do PT Ibirité, a Leide Fernandes. Então é isso aí, até sábado. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.